A São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter para agradar a Deus. Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Dia de São José Operário, dia do trabalho, mas tempo também pascal. O evangelho de hoje, Mateus 13, de 53 até o 58. Quando Jesus acabou de contar estas parábolas, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal modo que elas ficavam maravilhadas e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Como não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem conosco? De onde lhe vêm todas estas coisas? E se escandalizaram por causa dele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é ele o filho do carpinteiro? Hoje a igreja olha com um imenso carinho para São José como modelo de pai e de trabalhador, né? Por isso, nós temos que pensar um instante sobre a beleza do trabalho humano. Vejam, o trabalho não inicia com a humanidade. Deus é trabalhador. Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, Trindade Santa, escolhe trabalhar e construir, né, com as próprias mãos, como um dos relatos da criação, ao primeiro homem, e a sua voz, né, a sua palavra, cria, trabalha para realizar todas as coisas. Portanto, o trabalho, na ordem humana, é uma participação, né, na criação de Deus. Uma participação. O trabalho humano não cria nada, mas ele participa na obra criadora de Deus. E por isso é a vida humana que dá dignidade ao trabalho. São José é modelo, né, de trabalhador, porque era pai, né, porque era também trabalhador, um arquitetói, como se diz no Novo Testamento, um marceneiro, um fazedor de casas, né? Um pouco esse é o sentido, não é bem um marceneiro no sentido de feitor de mesas e cadeiras, mas alguém que construía casas, as estruturas de madeira para as casas. E por isso São José é esse modelo de homem silencioso, mas ao mesmo tempo desse homem que viveu a sua missão e construiu com a sua vida o bem da sua família e da humanidade. A igreja sempre olhou para São José como esse que, com a sua vida e a sua missão silenciosa, cuidou, né? Teve como cuidado, como trabalho da sua própria vida, o cuidado dos dois maiores tesouros celestes, a Jesus e a Maria. As coisas mais preciosas que o Pai do céu tinha, o seu próprio filho e a criatura mais bela que já existiu, que é Nossa Senhora. Foi aos cuidados, ao patrocínio de São José, que o bom Deus colocou esses grandes tesouros. Por isso, o trabalho de São José é um trabalho para cooperar com o mistério da salvação. Por isso, eu gosto sempre de dizer o seguinte: é impossível não ser devoto de São José, né? Nesse dia do trabalho, nesse dia do trabalhador, nós olhamos a São José e percebemos que o trabalho é participação no mistério de Deus, mas que o trabalho também é para construir a nossa própria vida. Lembremos que São José ganhava o pão para alimentar aquele que deveria e que é para nós o pão do céu. O que seria do menino Jesus, por exemplo, se São José, atento à voz de Deus, não fugisse com ele para o Egito? O que seria dos sonhos de Deus se São José não tivesse acolhido a Nossa Senhora? Então, esse homem recebeu de Deus uma grande missão e com o seu trabalho, não só para ganhar o pão, mas para dar a vida pela Sagrada Família, ele é um dos caminhos que o Senhor, o bom Deus, usou para que a salvação chegasse até nós. Por isso, São José ocupa um lugar especialíssimo na nossa vida.
Eu gostaria, como tenho feito todos os dias, de hoje recorrer a um grande santo, a São João Paulo II. Ele escreveu uma carta sobre São José, um documento belíssimo, né? Redentores Custos, né? O cuidador, o protetor do Redentor, o nome da carta, sobre São José. E lá ele disse assim, ele disse: quais são os motivos de tão grande confiança que a Igreja sempre teve em São José? O Papa Leão XIII, um outro Papa, expõe as razões pelas quais o bem-aventurado José deve ser especialmente considerado patrono da Igreja, também nosso, e a Igreja, por sua vez, deve esperar muitíssimo dessa proteção, provém do fato de ele ser o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. José foi, ao seu tempo, legítimo e natural, atenção, guardião, chefe e defensor da Sagrada Família. É algo conveniente e sumamente digno para o bem-aventurado São José, portanto, de modo análogo, né, ser, como costumava recorrer santamente em todo qualquer acontecimento, a família de Nazaré. Tudo que Jesus precisava, como menino, recorria a São José. Tudo que Nossa Senhora precisava, como esposa, recorria a São José. Também agora que ele cubra com o seu celeste patrocínio a Igreja de Cristo. Se Jesus e Maria recorriam a São José, também nós devemos recorrer a ele. Deus abençoe o seu trabalho e que o nosso trabalho, a nossa vida, né, de cooperar com o mistério da criação de Deus, né, por participação, como nos ensina Santo Tomás, seja exemplo de São José, para a maior glória de Deus, mas para nosso sustento digno e promoção da vida humana. Ah, São José, homem casto, homem, fiel à tua pureza, eu quero ter, para agradar a Deus. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.